Glória a Jesus. Grande é o nosso Deus, não é, igreja? Aleluia. Quem tem problema aí, levante sua mão. Alguém tem problema? Eu não tenho problema não, graças a Deus. Aleluia, Deus. Estou cheio de problema. Eu não tenho problema. Pastor, tem problema, pastor? Tem? Eu não tenho problema não. Tem, apóstolo Henrique? Eu tenho. Presbítero aí? Presbítero Fabiano? Aleluia. Glória a Deus. Não tem nenhum problema, graças a Deus. Só bênção. Porque os meus problemas entreguei nas mãos de Deus. Um salve de palmas para Jesus. Glória a Deus. A igreja, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deixa uma fatia aqui pro pregador, o pastor Ayrton tá cheio, né? Depois da pregação tem ali um fatiazinho de bolo ali, bem docinha. Né? Amém? O presbítero Fabio vai orar pelo nosso pastor. Amém? Amém. Então, para deixar Pai seu, amém? Amém. Vou orar pelo pastor Isto nesta noite. Coloca sua mão para cá. Soberano Deus, Pai eterno, Deus de honra e glória. Senhor, queremos te louvar, te agradecer, te exaltar nesta noite, por mais uma noite na tua presença. Pai, apresenta cada vida que já se encontra aqui nesta noite. Apresenta para a vida do teu filho e do teu servo, vai trazer a palavra nesta noite. Usa ele poderosamente, conforme a tua vontade. Assim, Pai, já te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus por estar aqui. Pode sentar, queridos. Quero louvar a Deus por estar aqui nessa noite para festejarmos das maiores festas, nosso Deus, de vitória no nosso ministério. Aleluia. A Bíblia nos fala no capítulo 16 de João, versículo 33, que nesse mundo terás aflições. Aleluia. Ou seja, tem problema que você precisa tomar iniciativa para resolver. Aleluia. Eu quero louvar a Deus pela presença da irmã Socorro, da Diaconisa Socorro, que está aí sentada. É lógico que forças maiores, porque senão ela não estaria aqui quieta. Ela não é uma mulher de ficar quieta. Mas eu louvo a Deus que agora no terceiro sábado a gente vai ter 45 anos da nossa CPI, Rua Maguari 48, Conjunto Palmeiras, aonde tem lá como símbolo os primeiros bancos da igreja, doado também pela nossa diaconisa. Nós temos lembrança do nosso trabalho lá no Jabuti, já estamos lá há 8 anos, fizemos festa de 8 anos também, com a inauguração, iniciativa da nossa diaconisa Socorro. E temos aqui 16 anos da ICPI de Armandade também, com iniciativa, com caixa comprada, com cadeiras iniciadas, todo o trabalho também por essa serva do Senhor. Glória a Deus. A honra não é do Senhor, mas Deus usou esse instrumento. Graças seja Deus, eu acho que Deus ainda vai usar mais ainda. Deus ele não para de nos usar. Eu louvo a Deus por isso. Estamos aqui nessa noite para isso, para compreender o que significa uma obra, o que significa adorar o Senhor, o que significa sacrificar, se consagrar, orar por almas, sair às ruas anunciando a palavra, reconhecer o ministério, amar. Louvado seja Deus, é fundamental que você compreenda o que significa amar, ser tolerante, ser paciente, buscar o fruto do Espírito Santo, como Paulo escreve no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 em diante. Compreender o que Deus realmente quer, interpretar a Bíblia de uma forma correta e tentar viver de uma forma certa. Como obreiro, ser um bom exemplo e ser espelho, não somente na igreja, na casa e nas ruas. Isso é muito importante. Ser cristão é simplesmente abrir a boca e confessar. Paulo já escreve no livro de Romanos, além de confessar, precisa crer, mas também precisa viver. Nós estamos dentro de um evangelho onde há muitas teorias. Nós não vivemos teoria, nós
vivemos práticas. E se você compreende, você precisa entender. Nós temos que viver uma prática de cristão. A teoria, ela é bonita, ela se expressa, ela consegue sobressair, porém ela não nos traz salvação. Quem traz salvação é a prática da convivência. Aleluia. Louvado seja Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 12. Aleluia, louvado seja Deus. Verso 1, verso 2 em diante. Eu vou ser breve, porque não é todo o relógio. Quem vale aqui é o relógio da igreja, não é o relógio do pastor. Ainda bem que eu não uso relógio. Segundo Reis, capítulo 12, versículo 12. Tem que obedecer ao sacerdote da igreja. Aleluia. Versículo 2 em diante. Acharam todos? Vocês estão felizes mesmo? Pelo amor de Deus, não fique triste não. Tenha muito de alegria. Aleluia. Eu não sou animador, viu? Mas se você sentir o café, glória a Deus dele. Se não está de marchar, marche. Se não está falando no Espírito Santo, fale. Esta é uma igreja pentecostal. Aleluia. Aqui há movimento. Acharam todos? E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor. Todos os dias em que o sacerdote Joás o dirigia. Então somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incensos nos altos. E disse Joás ao sacerdote: todo o dinheiro das coisas santas que trouxer a casa do Senhor, a saber o dinheiro das ofertas sagradas, o dinheiro do resgate de cada pessoa e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, ao sacerdote o recebo cada um dos seus conhecimentos, e eles mesmos reparem as rachaduras do templo. Toda rachadura que se achar nela deve ser reparada. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Vamos tentar compreender de uma forma rápida, porém do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia vai nos direcionar que nós temos, graças a Deus, num contexto bíblico, a área espiritual imposta por Deus. E é a esta área que o Senhor tem nos colocado como proposta para vivermos uma vida espiritual com Ele, sentindo a presença do Senhor. Porém, a Bíblia nos fala que o povo, ele exige muito mais do que a fé, muito mais do que a palavra, muito mais do que a prática da adoração, muito mais do que o cultuar ao Senhor. A Bíblia diz, graças a Deus, que o povo ele sempre exigiu um pouco mais. Deus deu ao povo sacerdote para cuidar das igrejas, para cuidar do templo do Senhor, para cuidar do povo, para ser juiz, para ser profeta, para ser sacerdote. Mas o povo queria mais. O povo queria muito mais do que isso. Só os cuidar de Deus não era o suficiente para o povo. Aleluia! E a Bíblia diz que o Senhor sempre deu ao povo o que era necessário para ter. Porém o povo sempre queria o mais que o necessário. Deus sempre deu ao povo, graças a Deus, um motivo de adorar Ele, de compreender, porque afinal Ele fazia prodígio e milagre, como faz até o dia de hoje. Porém o povo sempre queria algo mais. Aleluia! E quando foi proposto o rei sobre Israel, a Bíblia diz que começou a surgir reis bons e reis ruins. Um destruía e outros edificavam. E a Bíblia diz falar que Joás chegou, graças a Deus, a reinar o povo de Judá, já separado. Porque após a morte de Davi, Salomão assumiu todo Israel, mas com os erros houve uma separação e uma divisão de rei norte e rei sul, Israel em Judá. Aleluia. E com isso novos reis foram surgindo em Judá, em Israel. Foram escravos, passaram pela Babilônia, passaram pelos assírios, foram dominados pelos inimigos. O povo de Deus nasceu para ser dominado pelo inimigo. O povo de Deus nasceu para cultuar Deus. O povo de Deus nasceu para cultuar a imagem. O povo de Deus nasceu para cultuar outros. O povo de Deus nasceu para cultuar a Deus e para direcionar somente a Deus. Mas o homem sempre
vença as suas oposições diante de Deus, porque sempre se achou num patamar maior. Quando você se coloca em uma reforma andada por Deus, quando você coloca a sua proposta maior do que a proposta de Deus dada à igreja, simplesmente você se afasta da essência do Espírito Santo. Aleluia! E a Bíblia diz que quando Joás dominou, passou a ser rei de Judá, ele tinha que reconstruir o que tinha acontecido ainda com Acabe, ainda com os reinados, com as suas descendências, ainda com Jezabel, a destruição do povo de Deus, a imagem de Deus sendo destruída pelo povo. Nós estamos no século 21, onde a igreja traz propostas que não é agradável a Deus, onde o povo traz propostas que opõem a sua posição sobre uma mesa maior do que a posição de Deus, que coloca dentro dos templos hoje o que eles querem, não o que Deus quer, que não adoram mais a Deus, mas adoram os seus princípios, as suas manias, as suas formas, parecendo que Deus não está mais no templo, mas Deus permanece ainda no templo dele. Deus ainda está aqui, Deus ainda faz milagre, Deus ainda envia prodígio, Deus ainda revela, Deus ainda profetiza, Deus ainda cura. Louvado seja Deus. Afinal, nosso Deus não deixou de ser Deus. Nós estamos numa época onde estamos adaptando a igreja ao povo. Isso não é radicalismo falar isso, muito menos receios ou preconceitos. São o que temos visto nos últimos dias. Como é que eu faço para ganhar aquele povo? Simples. Eu faço com que a igreja seja parecida com o povo. O povo precisa entrar na cara do Senhor. Como lá no livro de Jeremias, capítulo 18, onde o oleiro leva, pastor Deus mostra ao profeta como isso é feito um vaso. Ele é trazido até a mão do oleiro. Depois de trazido a mão do oleiro, ele é colocado para ser feito, louvado seja Deus, ser modulado. É ali modulado segundo a vontade do oleiro, e não segundo a vontade do vaso. Aquele vaso ele vai se tornar valioso, ele vai se transformar, ele vai chegar em pedaço e vai transformar numa figura, numa obra de arte caríssima e bastante valorizada. Essa é a reforma feita por Deus. Ei, a Bíblia não diz que o vaso chega e ele diz ao oleiro: eu quero ser assim, porque eu nasci assim, e assim eu quero ser. E se a igreja quiser que eu seja, me aceite como eu sou. Não, ele diz que o oleiro pega o vaso e faz o que seja segundo a vontade do oleiro. Talvez o pregador seja quadrado, afinal, com barriga desse tamanho pode ser quadrado, mas a essência do Senhor, Aleluia, essa tem que estar arredondada diante de Deus. Essa tem que estar centralizada diante de Deus. A figura de Cristo na igreja, ela é central. Ela não pode ser colateral, ela não pode ser a esquerda e nem a direita. Ela é central, ela predomina na direita, ela predomina na esquerda, ela predomina na frente, ela predomina atrás. Esse Deus, ele está acima de tudo. E se você vem aqui adorar a Deus, então descerá. Joás era rei e se tornou rei cedo. A Bíblia vai falar que 40 anos você reinou e foi reto perante Deus. Mas para ser reto ele precisou organizar, modificar, quebrar altares dados a Baal e refazer um povo que fosse adorador. Porque se não funcionava, se não fosse dessa forma. Sabe qual é o papel do sacerdote dentro da igreja? É fazer com que a igreja sejam realmente adoradores. Sabe o que é que o Senhor nos fala? O autor de Hebreus, no capítulo 13,
lembranças de maldade. Ele não pode ser ganancioso de forma nenhuma. Ele não pode, graças a Deus, maltratar. Tem que ser gentil, simpático, educado, né? Ele tem que estar cheio dos dons do Espírito Santo. Ele não pode trazer para a igreja aquilo que ele acha que é melhor para ele. É o que Deus acha que é melhor para o povo. E essa é uma responsabilidade muito grande. Manter uma igreja dessa forma precisa ter Deus no coração. Precisa ter harmonia, intimidade com o Senhor. A Bíblia vai nos falar que Samuel, quando orava, Deus mandava resposta. Por quê? Porque tinha intimidade com Deus. A Bíblia nos fala no livro de Tiago, capítulo 5, verso 16b, que a oração do justo tem muitos seus efeitos. Ou seja, quando você ora e você tem uma intimidade com Deus, é importante esse papel dentro da igreja. Veja só, eu estou diante de uma situação de Israel, onde Judá, graças a Deus, estava ali jogado, estava ali adorando a outros deuses, levantando os altares para Baal. Mas eu te pergunto, como é que esse povo chegou a adorar Baal? Se o Deus deles é um Deus maior do que Baal, como é que você adora Deus e começa a adorar Baal? Como é que você está na igreja ouvindo a voz de Deus, mas você sai da sua adorando a outro que não é Deus? Quando você é chamado, é porque Deus chamou você para adorar a Ele. E às vezes eu questiono por que é que hoje, você que já conhece a Deus há anos, resolve adorar a outro que não seja Deus. Eu questiono por que é que você entrou na igreja e confessou o nome do Senhor. Aleluia! E hoje você resolve confessar ao outro. Eu quero perguntar por que é que você entrou no templo do Senhor, prometendo fidelidade a Deus, mas você é fiel ao homem, é fiel ao mundo, é fiel à mídia, é fiel aos teus prodígios, os teus pensamentos, os teus distorções, as tuas oposições, as tuas atitudes, o teu linguajar. Esse linguajar não é forma de ser, não, porque isso é característica sua. Esse linguajar está ligado a uma forma de trazer exemplo do que é distorcido diante de Deus. A igreja é ou não é? Você é ou você não é? Ou você é ou você não é? Se você adora a Deus, adore a para governar um povo da forma correta, preciso colocar no meio do povo um Deus verdadeiro. Para governar uma igreja, precisa mostrar ao povo quem governa o povo, quem comanda a igreja. Aleluia. Eu quero dizer para vocês alguém maior do que o sacerdote da igreja: Jesus Cristo. Mas quer dizer para você alguém que representa Jesus Cristo dentro da igreja: o sacerdote. Aleluia, meu Pai. Aleluia. E enquanto ele for reto perante Deus, honra. Enquanto ele for reto perante Deus, honra esse sacerdote. Aleluia. Louvado seja Deus, porque é o princípio da sabedoria. Temor ao Senhor, compreender que esse Deus ele é maravilhoso, mas tudo há uma reação diante de uma ação. É inevitável. É inevitável. Aleluia. A Bíblia diz que havia rachadura no templo do Senhor. E disse: venha, sacerdote, prepare e consertem essa rachadura.
que foi deixado, que ainda está no meio dos idólatras, dos que ainda levantam altares para Baal. Quer dizer para vocês que nem aqui dentro da igreja não se levanta altar para Baal, levanta para o Senhor. Porque todos os altares que foram levantados para Baal desde esse tempo foram jogados por terra. Aleluia. E nessa noite, diante desse momento tão especial, onde fazemos mais um ano de vida, 16, não sei se vai, não sei, mas eu estou orando a Deus que venha a 30, 40, 50, 600, que os próximos sacerdotes sejam zelosos, sejam cooperadores, compreendam onde está a rachadura, consertem a rachadura, mantenham o altar firme, mantenham a adoração, comece a orientar o povo, vai buscar as almas, cuide das almas, como diz o pastor das ovelhinhas, prepare as ovelhinhas, jogue no pasto, mas diga para elas, não há outro Deus, só este Deus. E essa é a preocupação, porque para poder reinar Judá, ele compreendeu que precisava primeiro destruir os falsos altares e exigir que tudo fosse consertado. E depois disso, agora sim, derrubamos os altares, agora vamos adorar o Senhor. Derrubou os altares, vamos adorar o Senhor. Derrubou os pensamentos, agora vamos adorar o Senhor. Jogou por terra, transformou, mudou, nem é mais a mesma mulher, nem é mais o mesmo homem. Amém, chegou a hora de adorar a Deus, adorar o Senhor. Mas pastor, a Bíblia diz que nós estamos cercados de serpente, cercados de falsos profetas. É verdade, há muitos falsos profetas, Deus não pode dizer nada, viu? Mas diga da mesma forma, não interessa, esse altar não foi feito a falso profeta, seja pastor aí, seja pastor no nada, ou pastor, aqui foi feito para verdadeiro profeta, diante de Deus. Verdadeiros que adoram o Senhor. Eu não estou preocupado com a sua característica, porque Deus salva todos, sem exceção, sem acepção. Porém, compreenda que ao entrar no templo, você veio cultuar a Deus, e somente cultuar a Deus. Depois da mudança, é a hora de adorar. Depois da confissão, é a hora de lutar. Depois da batalha, é hora de receber. Depois da guerra, das tempestades, é hora de acalmar. Louvado seja Deus. Chegou a hora de festejar. Chegou a hora de agradecer. Obrigado, Senhor, porque estamos hoje aqui para louvar o Senhor em espírito e em verdade. E no dia que o teu pastor abrir mão do que é certo, para poder te alegrar e simplesmente te incentivar, motivar a você continuar de forma errada, ele não te ama. Glória a Deus. Ele não te ama. Mas no dia que ele te corrigir, para você manter uma vida fiel com Deus, se alegre e agradeça a Deus, porque ele te ama de verdade. É isso que interessa. Adorar o Senhor. Glória.